Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do canal. Aqui quem fala é a professora Débora Vilarins e na aula de hoje nós vamos aprender a fazer esse lindo shorts em crochê, ó, cheio de babadinhos. E a partir dessa aula, pessoal, vocês vão poder estar confeccionando tanto shorts como uma saia. De repente você não gosta ali de shorts, mas pode fazer uma saia com os mesmos pontos, ó. Você só vai deixar de fazer essa abertura aqui e também pode continuar o trabalho e fazer uma calça, tá? Então essa aula é bem legal, dá pra você fazer aí tanto shorts como a saia ou mesmo a calça, tá bom? Essa peça eu fiz no tamanho P, mas vocês vão conseguir fazer através da minha explicação em todos os tamanhos, porque eu ensino por centímetros, tá? Então eu ensino baseado ali no tamanho que você precisa fazer. Eu fiz no tamanho P, mas a mesma explicação você vai conseguir fazer no tamanho, desde um tamanho infantil até um tamanho GG, tá? Apenas mudando ali as medidas, que mais pra frente eu vou falar pra vocês quais serão as medidas necessárias. E antes de nós iniciarmos a nossa peça, eu já quero pedir pra você se inscrever aqui no canal, tá? Pra você ajudar a gente a crescer aqui o canal, a trazer mais conteúdo pra vocês, tá? Porque assim, pessoal, a gente se dedica, passa horas e horas gravando pra trazer um conteúdo bacana pra vocês, tá? E em troca a gente pede, poxa, se inscreve, clica no gostei, comenta, compartilha, tá? É uma forma de você estar nos ajudando, não só a mim, mas todas as professoras de crochê, para que a gente possa trazer cada vez mais conteúdo grátis para vocês aqui nessa plataforma, tá? No YouTube. Então, se você ainda não é inscrito, baixa aqui rapidinho a tela, clica lá no inscrever-se, super rápido, em 2 segundos você faz isso, clica no sininho também, deixa seu like, tá? E aí vamos juntas prosseguir para fazer a nossa peça. Para esse trabalho, eu vou estar utilizando o fio Fabriela, que é da Fios Ideal. Ele é um fio que é 100% polipropileno e ele contém 500 metros em cada cone, tá? Essa cor, pessoal, deixa eu ver se ele fala aqui, é a cor palha, tá vendo aqui, ó? Cor palha, e o tex dela é de 302. Eu vou estar utilizando esse fio, mas lembrando que você pode utilizar o fio de sua preferência, tá? Pode ser um outro fio de polipropileno, como Lisa, Raíza, tá? Ou pode ser um fio de algodão, como fio Charme, fio Bela, fio Bela Fashion, tá? Então você pode estar utilizando o fio da tua preferência. Para fazer o nosso trabalho, nós vamos precisar das medidas de quadril, da circunferência do quadril. Vamos precisar da medida do gancho, que é desde o cós até essa parte aqui, ó, onde a gente vai dividir as pernas, tá? E vamos precisar também do comprimento total, que é desde o cós até aqui o final, tá bom? Então, assim, pessoal, para vocês saberem ali a questão do comprimento total e do comprimento do gancho, vocês têm que se lembrar que a gente vai trabalhar esse cós depois, né? Então, a gente começa aqui, ó, dessa primeira carreira de ponto X, né? E vem trabalhando, mas depois a gente vai ter aqui, ó, mais 2,5 centímetros de cós, tá? Então, quando vocês estiverem trabalhando aqui, quando for medir, né, para chegar aqui no gancho, no comprimento total, lembrem de descontar esses 3 centímetros, tá? Que a gente vai ter ainda aqui pra cima. Então, basicamente, vão ser essas 3 medidas que a gente vai precisar para fazer o nosso shorts, tá? Com base nisso é que você vai trabalhar a tua peça. Seja M, seja P, seja G, não importa, GG. Pega a medida, tá? Daí você vai seguir a mesma explicação, só que para as suas medidas, tá? Eu não vou passar aqui quantidade de pontos. Ah, para um tamanho P, tantos pontos. Para um tamanho G, tantos pontos. Não, porque isso vai variar muito da tua tensão do ponto, do fio que você escolheu utilizar, tá? Então, por isso é tão importante a gente fazer através das nossas medidas. Agora, vamos falar um pouquinho sobre a quantidade de fio. Ó, eu utilizei um novelo inteiro e, ó, a metade mais ou menos do segundo novelo para fazer um tamanho P,
tá? Então, para um tamanho M, se de repente você quer fazer ele mais longo ou tem um quadril bem largo, você pode comprar já 3 novelos. Por quê? 2 novelos pode até dar, mas pode ser que fique faltando um pouco, né? Então, é melhor você comprar logo 3 novelos, tanto para um tamanho M como para um tamanho G, você pode já comprar 3 novelos, tá? Para ter certeza de que ele não vai faltar. Para um tamanho P, 2 novelos, ó, são suficientes e ainda sobra, tá? Mas, como eu falei, para um tamanho M, você já pode adquirir aí 1.500 metros, tá? Com certeza vai sobrar, mas é melhor sobrar um pouquinho do que faltar e você ter que se deslocar para comprar outro, às vezes nem encontrar da mesma cor, do mesmo lote, tá bom? Então, essa é a quantidade de fio que a gente vai precisar para fazer o nosso trabalho. Antes de começarmos, pessoal, eu quero agradecer aqui, de coração mesmo, as meninas que contribuíram com o projeto de patrocínio para a gente comprar fios para fazer aulas aqui para o canal. E a aula desse shorts foi patrocinada por elas, né? Elas que me ajudaram a comprar os fios. Não só essa aula, mas muitas outras que eu vou trazer daqui para frente os fios foram adquiridos por meio desse patrocínio, tá? Então, eu agradeço de coração a cada uma de vocês que se dispôs a ajudar. Então, para iniciar o nosso trabalho, pessoal, nós vamos fazer um cordão de correntinhas que ele deve ser par. Essa é a única regrinha, assim, que a gente vai seguir nessa questão de quantidade de correntinhas, porque deve ser um cordãozinho com um número par de correntes, tá? Daí, a gente vai fazendo esse cordão até a gente atingir o tamanho do quadril. Só que tem um detalhe, a gente vai diminuir alguns centímetros do tamanho total do nosso quadril. Ou seja, se o meu quadril é 85 centímetros, eu vou estar diminuindo cerca de 8 centímetros, tá? Para quem tá trabalhando com o fio de polipropileno como eu, e 10 centímetros para quem tá trabalhando com o fio de algodão, tá? Porque o fio de algodão, ele cede um pouquinho mais, tá? Então, para quem tá trabalhando com fio de polipropileno, vai fazer a correntinha inicial em números pares e vai descontar desse tamanho inicial 8 centímetros. Para quem tá fazendo com fio de algodão, vai descontar aí no mínimo uns 10 centímetros, tá? Porque assim, pessoal, quando a gente faz a correntinha inicial, que a gente vai trabalhar a próxima carreira de pontos altos, ela aumenta, ela cresce um pouquinho e acaba ficando um pouco maior do que a nossa corrente inicial. Então, por isso que a gente já prevendo esse aumento, a gente já faz a correntinha inicial um pouco menor, tá? Então, segue essa regrinha. Para fios de polipropileno, você pode descontar 8 centímetros. Para fios de algodão, você desconta 10 centímetros, tá bom? E sempre tendo o cuidado para deixar as correntinhas com um número par, tá bom? Então, no exemplo que eu dei de um quadril com 85 centímetros, eu vou descontar os 8 centímetros, porque eu tô trabalhando com fio de polipropileno, então eu vou fazer a minha correntinha com 77, né? 77 centímetros, descontando aí os 8 centímetros, tá? Se for fio de algodão, desconta 10 centímetros. E assim a gente vai fazendo a nossa correntinha inicial. Eu vou trabalhar aqui toda a minha correntinha. Quando eu chegar no tamanho ideal, para minha medida, daí eu volto com vocês. Prontinho, pessoal, eu fiz aqui 172 correntinhas, tá? Para o meu tamanho de quadril. Débora, quantas correntinhas eu vou fazer para um tamanho M? Quantas correntinhas eu vou fazer para um tamanho G? Pessoal, isso vai variar muito do teu tamanho do quadril, do fio que tu tá utilizando, da agulha que tu tá utilizando. Por isso que eu falo, vai fazendo as correntinhas de 2 em 2, né? Para ficar um número par, até você atingir o tamanho do seu quadril. A quantidade que der é a quantidade que vai ser ideal para o seu tamanho, né? A quantidade de correntinhas que ficar ali do tamanho que você precisa, tá bom? Então, eu fiz aqui 172. Agora, a gente vai fechar essas correntinhas em círculo. E para isso, eu vou passar aqui, ó. Vou segurar com bastante calma, pessoal. Não precisa ter pressa nessa hora. Ó, você vai segurar a sua correntinha assim. E vai passar o dedo, ó,
continua segurando essa daqui. Vai passar o dedo, ó, aqui, ó, já torceu, tá vendo? Aí eu vou e dou uma ajeitadinha nela. Vou puxando, ó, com calma, devagar. Vou distorcendo ela, porque ela vai ficando torcidinha, ó. Ó, aqui ela deu uma torcida legal. Ó, com cuidado, eu vou passando o meu dedo para que ela fique certinha, ó. Vou fazer isso até chegar lá no início do meu cordão de correntinhas. Cheguei aqui no início, ó, o que que eu vou fazer? Eu vou virar ela assim, ó. Vou virar ela assim e vou fazer um ponto baixíssimo no primeiro ponto, ou seja, na primeira correntinha. Assim a gente já tem aqui o nosso trabalho todo em círculo. Agora, pessoal, a gente vai começar a trabalhar de fato a nossa primeira carreirinha. Então, a gente vai fazer ponto X. Para quem não conhece, ele é trabalhado com um ponto alto normalmente. Então, eu faço aqui 3 correntinhas para dar a altura de um ponto alto. Laço meu fio. Aqui eu vou voltar no ponto anterior. Qual que é o ponto anterior? É essa correntinha aqui, tá vendo? Então, eu volto nela, que é a minha última correntinha, e faço um ponto alto, ó. Puxo e trabalho normalmente o ponto alto. Fiz aqui o meu primeiro ponto X. Aqui à frente, ó, a gente tem que ter bastante cuidado, porque essa correntinha aqui é a primeira correntinha e eu já trabalhei nela. As 3 correntinhas que eu subi foram com base nela. Então, eu não conto com ela, eu venho na próxima, ó, e conto. 1, 2. Nesse segundo ponto, eu faço um ponto alto. Volto no pontinho que eu pulei e trabalho um ponto alto. Novamente, ó, conto aqui à frente. 1, 2, né? Nesse segundo, eu faço um ponto alto, volto no ponto anterior e trabalho um ponto alto. Esse é o pontinho X, que é o pontinho que a gente vai utilizar em toda a base do nosso shorts. Venho aqui à frente, ó, pulo um ponto, com muito cuidado para mim não contar esse que já tá trabalhado. Esse aqui eu não conto, eu venho no próximo, ó. 1, 2. Nesse segundo, eu faço um ponto alto, volto no ponto anterior e trabalho um ponto alto. Então, a gente vai repetir esse mesmo processo até completar toda a nossa carreira. Prontinho, meus amores, cheguei ao final da carreira. E aqui dá certinho pra gente fazer o último pontinho X, ó, nos últimos 2 pontos, né? Nas últimas 2 correntinhas. Por quê? Porque a gente fez a nossa correntinha inicial com uma quantidade par, tá bom? Aí, eu venho aqui, ó, na terceira correntinha de início e vou fazer um ponto baixíssimo para finalizar minha carreira. Faço mais um ponto baixíssimo no ponto à frente, subo 3 correntinhas para dar a altura de um ponto alto, volto aqui, ó, no pontinho anterior e trabalho um ponto alto. Fazendo assim, ó, ponto X sobre ponto X. Daí, eu venho sobre o próximo ponto X, eu vou pular o primeiro ponto, venho no segundo, faço um ponto alto. Volto no ponto anterior e trabalho um ponto alto. Pulo o próximo ponto, venho no ponto seguinte e trabalho um ponto alto. Volto no ponto anterior e trabalho um ponto alto também fazendo ponto X. Então, assim a gente vai trabalhar toda a nossa carreira, fazendo ponto X sobre ponto X, ó. Já volto com vocês no final da carreira, pra gente finalizar, pra me falar pra vocês também por quantas carreiras a gente vai prosseguir nesse ponto. Prontinho, meus amores, terminei a segunda carreira. Olha só, aqui eu faço um ponto baixíssimo sobre a terceira correntinha e mais um ponto baixíssimo
no próximo ponto para a gente começar a próxima carreira. Aí trabalho 3 correntinhas, volto no pontinho anterior e trabalho um ponto alto. E a gente vai fazer a mesma sequência da carreira anterior. Todas as carreiras daqui para frente, elas vão ser feitas dessa forma, tá? Com o nosso pontinho X. E a gente vai trabalhar as carreiras até a gente chegar ali na altura do gancho, tá? Então, aqui, ó, é o cos, tá? A gente tá trabalhando a nossa peça para baixo. Então, aqui é a parte de cima, aqui é o cos, e a gente tá descendo. Aí, a gente vai trabalhando essas carreiras circulares até a gente atingir ali a altura do gancho, que é onde a gente vai separar as pernas, tá? Trabalhar cada perninha separadamente. Então, eu vou fazer aqui as minhas carreiras. Isso vai variar bastante também, essa quantidade de carreiras, você tem que ver em você e de acordo com a medida que você tirou, né, para a pessoa que você vai fazer, aí você trabalha as carreirinhas até chegar nessa medida. Vou fazer aqui as minhas carreiras e na sequência já volto com vocês pra gente fazer essa divisão das pernas e seguir ali cada perninha separada, tá joia? Então, meus amores, trabalhei aqui algumas carreiras. No total foram 24 carreirinhas pro meu tamanho, tá? E aqui, ó, eu já tô na altura que eu vou dividir as pernas, tá? Então, pra vocês terem uma noção, deixa eu medir aqui pra vocês verem a quantidade de centímetros. Mas lembrando que isso vai variar bastante, ó. Aqui eu tô com cerca de 22 centímetros, tá vendo? Mas é isso aqui, vocês têm que ver de acordo com o tamanho de vocês. De repente você é mais alta e aí quer ali a parte de baixo, essa parte antes de dividir as pernas mais soltinha, então você tem que trabalhar aqui mais carreirinhas pro fundo ali do shorts ele ficar mais embaixo, entendeu? Então você tem que olhar, medir em você certinho para você ver a quantidade de carreiras que você vai fazer antes de dividir as pernas, né, e trabalhar cada lado separadamente, tá bom? Lembrando que aqui em cima a gente ainda vai ter o acabamento do cos, tudo certinho, tá? Então, aqui a gente ainda vai ter talvez uns 2 centímetros aqui em cima, pra gente trabalhar o nosso cos, passar ali ou um elástico, ou então um cordãozinho pra amarrar, tá bom? Então, agora a gente vai prosseguir com a nossa peça para trabalhar cada perninha separadamente. Então, para prosseguir, pessoal, a gente vai fazer uma continha bem simples agora. A gente vai pegar a quantidade de correntinhas iniciais que a gente fez e vai dividir por 4. No meu caso, é 172, né? 172 correntinhas iniciais, dividido por 4, que vai dar um total de 43. 43 o quê, Débora? 43 pontos X. Tá? Isso quer dizer que eu vou fazer 43 pontos X em cada uma das pernas do meu shorts, tá? Uma outra forma de fazer essa continha é você contar aqui, ó, a quantidade de repetições do ponto ao longo de toda a carreira e dividir por 2. Você vai ter aí a mesma quantidade, o mesmo número, tá bom? Mas pode acontecer de vocês fazerem essa continha, né? Pegar as correntinhas iniciais, dividir por 4 e dar um número com vírgula, por exemplo, 43,5. Então, como que a gente faz nessas situações em que o resultado da continha dá um número quebrado, né, um número com vírgula? A única diferença, pessoal, é que de um lado da perna você vai ficar com uma repetiçãozinha a mais do que no outro lado, nesses casos em que a continha dá um número quebrado, tá? Nesse exemplo que eu dei, de 43,5, de um lado da perna você vai ficar com 43 repetiçõezinhas de ponto X e do outro lado você vai ficar com 44, tá? Com uma repetição a mais. Porém, vocês não precisam se preocupar porque essa repetição, esse pontinho X a mais que vai ficar de um dos lados, não vai dar tanta diferença assim, tá? Vai ficar praticamente imperceptível. Porque é apenas 2 pontinhos, então vai ficar bem sutil essa diferença, apenas nos casos em que der um número quebrado. No meu caso, deu um número exato, né? 43,0. Então, eu vou ficar com exatamente 43 repetições de um lado e 43 repetições
do outro lado, tá bom? Então, olha só, aqui eu já até comecei a trabalhar as minhas repetições, ó. Normalmente, tá? Comecei a carreirinha nos pontos X e vou trabalhar até completar os 43, né? No meu caso. Daí, você faz a continha, vê certinho a quantidade que você tem que fazer aqui na metade, né? O que é o resultado da conta. Daí, você faz, eu vou fazer aqui o meu. Quando eu chegar aqui nos 43, eu volto, que aí a gente vai fazer aqui a parte que vai ficar unindo aqui no centro, para poder separar as duas pernas, tá bom? Prontinho, pessoal, fiz aqui os meus pontos, né, que no meu caso são 43 repetiçõezinhas de ponto X, e agora a gente vai fazer a união aqui no meio. Só que a gente não vai diretamente fazer aqui o ponto baixíssimo. A gente vai fazer aqui algumas correntinhas que vão ficar ali entre as pernas, tá bom? Então, aqui no meu caso, para um tamanho P, eu vou fazer 6 correntinhas, ó. 2, 3, 4, 5, 6. Para um tamanho M, você pode estar fazendo até 8 correntinhas, tá? O tamanho M, G, eu acho que 8 correntinhas tá bom. Mas, se você sentir necessidade de fazer mais correntinhas aqui embaixo, você também pode estar fazendo, tá? O cuidado que você tem que ter é apenas de deixar essas correntinhas pares, né? Então, ou 6, ou 8, ou 10, tá bom? Fiz aqui as minhas 6 correntinhas, vou vir aqui no início da minha carreira e vou fazer o ponto baixíssimo na terceira correntinha. Olha só. Agora, a gente vai fazer mais um ponto baixíssimo no próximo ponto. Vou subir 3 correntinhas, vou voltar no pontinho anterior e fazer um ponto alto. Venho aqui à frente, ó, e faço o meu ponto X normalmente. Opa, enganchou aqui, eu vou fazer de novo. Faço ponto X. E assim eu vou fazendo ponto X sobre ponto X. Quando eu chegar aqui embaixo, ó, na parte que a gente fez as correntinhas, daí eu volto com vocês pra gente passar aqui juntas. Prontinho, pessoal, cheguei aqui, ó, do outro lado, tá vendo? E aqui a gente vai trabalhar normalmente os nossos pontinhos X sobre as correntinhas, ó. Então, eu tenho aqui as duas primeiras correntinhas, eu vou vir na segunda, vou colocar um ponto alto, vou voltar na correntinha anterior e fazer também um ponto alto. Pulo uma correntinha, na próxima eu coloco um ponto alto, volto na correntinha anterior e faço também um ponto alto. E por fim, aqui a última vez, né? Porque eu fiz apenas 6 correntinhas. Então, eu vou ter aqui 3 pontinhos X nessa partezinha aqui do centro, ó. Tá vendo? Daí, eu finalizo com um ponto baixíssimo na terceira correntinha. Daí, daqui pra frente, pessoal, a gente vai trabalhar carreirinhas circulares, ó, apenas aqui nessa parte da perna, até a gente atingir o comprimento que a gente quer pro nosso shorts, tá? Então, é bem tranquilo, não tem segredo, é só a gente ir trabalhando as carreirinhas de ponto X de forma circular, como a gente já sabe fazer, como a gente fez ali na parte de cima. Aí, quando a gente atingir ali o comprimento, aí eu retorno com vocês pra gente começar a outra perna do nosso shorts, tá bom? Então, é só seguir normalmente. Quando eu terminar aqui as carreirinhas do comprimento, eu retorno com vocês. Prontinho, pessoal, terminei aqui as carreirinhas da perna. Fiz um total de 5 carreirinhas, ó, que foi o que já ficou aqui do tamanho que eu quero, tá bom? Então, agora a gente vai trabalhar a nossa carreirinha de acabamento, que vai ser bem simples, vai ser apenas uma carreira de pontos baixos. Então, eu faço aqui uma correntinha para dar a altura de um ponto baixo, no mesmo lugar, coloco meu ponto baixo.
E a gente vai trabalhando, ó, um ponto baixo para cada um dos pontinhos de base, até a gente dar toda a volta na nossa peça, tá? Vou fazer aqui minha carreira e já volto com vocês no final. Cheguei ao final da carreira, pessoal, e agora eu vou fazer aqui um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo. Assim, eu faço também uma correntinha, puxo meu fio e já posso cortar, porque essa parte aqui, ó, já está finalizada. Agora, a gente vai trabalhar a outra perna do nosso shorts. Então, para começar aqui a outra perna, eu já virei aqui para a parte de trás, tá vendo? Onde a gente tem o início das carreiras. A gente vai começar aqui, ó, bem próximo dessa parte do gancho, tá? Então, a gente vai começar, ó, nesse pontinho X anterior. Ó, o último pontinho X antes de passar a trabalhar aqui em cima. Então, eu venho no segundo ponto, ó, do pontinho X e coloco um ponto baixo. Duas correntinhas. Daí, eu volto no ponto anterior e trabalho o meu ponto alto. Nossa, tá puxando aqui o fiozinho. Ó, fiz o meu primeiro ponto X. Agora, pessoal, a gente vai... Ó, tá vendo que eu tenho aqui esse pontinho X, que é da mesma carreirinha, né? Só que a gente fez apenas no primeiro lado da perna. Então, nele a gente vai fazer um ponto baixíssimo. Olha só. Aí, eu vou trabalhar aqui na sequência sobre as correntinhas que eu fiz. Para cada correntinha, nós vamos colocar um ponto baixo. Então, aqui, se eu fiz 6 correntinhas, eu vou ter que ficar com 6 pontos baixos, ó. 1, 2, 3, 4, 5... e 6, tá vendo, ó? Se você fez mais correntinhas lá do outro lado, então aqui você tem que ficar com a mesma quantidade, ou 6, ou 8, ou 10, quantidade que você fez, tá bom? Então, agora eu vou vir aqui, ó, na base do pontinho X, ó, que eu tenho aqui à frente. Na base não, né? Na parte de cima dele, ó. Pego as duas laçadinhas e vou fazer um ponto baixíssimo. Laço o fio, vou vir aqui, ó, no próximo ponto X, esse aqui já tá trabalhado, eu venho nesse, no segundo ponto e faço um ponto alto. Volto no ponto anterior e faço um ponto alto. E assim a gente vai completar toda a nossa carreira fazendo um ponto X para cada pontinho de base, tá? Então, já volto com vocês lá no final da carreira. Prontinho, pessoal, cheguei ao final da carreira. E agora, a gente vai finalizar com um ponto baixíssimo aqui, ó, no início, né, na nossa segunda correntinha. Daí, eu faço mais um ponto baixíssimo no próximo ponto, pra gente começar a próxima carreira. Trabalho 3 correntinhas, volto no ponto anterior e faço um ponto alto. Terminado aqui o primeiro ponto X, ó, a gente vai trabalhar sobre esses pontos baixos, que no meu caso são 6, então eu vou ter aqui 3 pontinhos X, ó, igual do outro lado. Então, eu pulo o primeiro ponto, venho no segundo, coloco um ponto alto, volto no ponto anterior que eu pulei e faço um ponto alto. E assim a gente vai fazendo, eu pulo um ponto, no próximo um ponto alto, volto no ponto anterior e trabalho um ponto alto. Pulo um ponto, no próximo faço um ponto alto, volto no ponto anterior e trabalho um ponto alto. Então, aqui eu já fiz essa parte de baixo. Agora, eu vou trabalhar, ó, na outra lateral da minha perna. Então, eu venho aqui no próximo ponto X e trabalho ponto X sobre ponto X. Daí, nós fazemos assim até completar
toda a nossa carreira. Completada a carreira, aqui do outro lado, ó, a gente vai finalizar, né, com ponto baixíssimo, faz mais um ponto baixíssimo e trabalha as 3 correntinhas, volta e faz um ponto alto, né, para completar o primeiro ponto X. E assim a gente vai trabalhando as carreiras em ponto X, até a gente atingir aqui a mesma quantidade de carreiras que a gente tem desse primeiro lado aqui na primeira perna, tá bom? Então, vou fazer aqui as minhas carreiras, terminar todo o comprimento para ficar com a mesma quantidade desse outro lado e também vou trabalhar a carreirinha de pontos baixos. Daí, na sequência, eu volto com vocês. Prontinho, meus amores, já finalizei aqui a segunda perna. Olha só, para contar, a gente faz isso, ó, que aí facilita, né, pra gente contar aqui certinho, pra deixar a mesma quantidade de um lado e do outro. E assim, pessoal, a gente finaliza a base do nosso short, tá? Agora, a gente vai tá fazendo o acabamento do cos e, por último, ali, os relevinhos que a gente vai ter por cima. E só pra vocês terem uma noção sobre quantidade de fio, olha só, esse é o meu primeiro novelo e ainda tem um pouco dele, tá? Então, com certeza, vai sobrar bastante aí do meu segundo novelo, tá bom? Então, para começar o nosso acabamento, nós vamos posicionar a nossa peça aqui, ó, na parte de trás, onde foi o início. Daí, a gente vai trabalhar algumas carreirinhas em pontos baixos. Só que para essas carreiras, eu vou trabalhar, ó, com a agulha 2, tá? Que é a agulha um pouquinho menor do que aquela que a gente trabalhou a nossa peça. Então, eu vou vir aqui com a minha agulha de número 2 e vou começar a trabalhar um ponto baixo para cada correntinha de base, ó. Então, eu começo aqui, faço um ponto baixo. Para arrematar, eu já posso, ó, dobrar esses 2 fiozinhos ali para trás, ou melhor, para frente, né? Pra gente poder, ó, trabalhar sobre eles. Então, eu faço isso e vou trabalhando para cada correntinha um ponto baixo. Eu vou fazer isso até dar toda a volta na carreira. Cheguei ao final da carreira e agora eu faço um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo para completar a carreira. Uma correntinha, no mesmo ponto, um ponto baixo e assim a gente vai trabalhando, ó, um ponto baixo para cada pontinho de base. Vou fazer toda essa carreira, eu vou finalizar com ponto baixíssimo e vou trabalhar a terceira carreira. Então, vão ser 3 carreirinhas de pontos baixos. Quando eu tiver completado as 3, eu volto pra gente prosseguir. Terminei, pessoal, as 3 carreirinhas, olha só, e já comecei aqui a 4ª carreirinha fazendo os 5 primeiros pontos altos. Agora, a gente vai fazer 2 correntinhas, pular 2 pontos de base e no terceiro começar a trabalhar em pontos baixos até completar 5 pontinhos. Completados os 5 pontos, fazemos 2 correntinhas, pulamos 2 pontinhos de base e no terceiro começamos a trabalhar novamente até completar 5 pontos baixos. Fazemos 2 correntinhas, pulamos 2 pontos de base e no terceiro começamos a trabalhar em pontos baixos até formar 5 pontos. E a gente vai fazer toda a nossa carreira nessa mesma sequência, tá? Já volto com vocês no finalzinho da carreira. Aqui a gente tá fazendo a passagem para o nosso cordãozinho, tá? Aqui do cós. Cheguei ao final da carreira, pessoal, e aqui a gente vai fazer uma pequena adaptação. Ó, porque aqui eu fiz a minha última argolinha, 4 pontos baixos, ó. E aqui eu vou deixar com apenas 4, porque me sobrou apenas uma correntinha. Então, aqui eu já vou fazer, ó, um ponto baixo, né, na verdade, que sobrou. Então, vou fazer aqui 2 correntinhas e um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo, ó. Tá vendo? Então, aqui no final da carreira, se precisar fazer alguma adaptação desse tipo, ficar com um pontinho baixo a menos, pular um pontinho a menos, não tem problema, tá? O importante é você finalizar aqui, ó, com uma argolinha. Agora, a gente faz uma correntinha e vamos trabalhar um ponto baixo para cada um dos pontinhos que nós temos de base.
até completar aqui os 5 pontos. Daí, aqui no meio, ó, da nossa argolinha, nós trabalhamos 2 pontos baixos. Para cada um dos 5 pontinhos que nós temos à frente, nós vamos fazer um ponto baixo. E aqui no espaço das 2 correntinhas, nós vamos colocar 2 pontos baixos. E assim a gente vai fazendo até completar toda a nossa carreira. Completei a carreira, meus amores. Daí, eu faço aqui, ó, um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo. E agora, a gente vai começar a nossa última carreira. Então, eu faço uma correntinha e um ponto baixo no mesmo ponto. E vou trabalhar aqui, ó, mais 4 pontos baixos pra gente completar os 5 pontos, ó. 2, 4, 5. Agora, eu vou fazer um pontinho picô. Então, faço 3 correntinhas e pegando aqui as 2 laçadinhas do ponto baixo, eu faço um ponto baixíssimo. Agora, eu trabalho aqui à frente mais 5 pontos baixos, ó. 2, 3, 4 e 5. E aqui eu faço o meu pontinho picô, que são 3 correntinhas e um ponto baixíssimo. Aí, a gente vai repetindo essa sequência por toda a carreira, ó. 5 pontos baixos e um pontinho picô, tá? Então, vou fazer toda a minha carreira dessa forma. Chegando no final, retorno com vocês. Cheguei ao final da carreira, pessoal. E aqui, ó, me sobraram apenas 3 pontinhos, tá vendo? Depois do último picô. Aí, eu vou fazer um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo. Daí, pra não ficar, ó, com esse espaço grande aqui, sem pontinho picô, eu vou fazer aqui em cima o meu ponto picô. Então, faço 3 correntinhas e aqui embaixo, ó, eu faço meu ponto baixíssimo e assim eu finalizo minha carreira. Então, eu trabalho aqui uma correntinha, puxo o meu fio e já posso cortar. Porque essa parte aqui do cós, ela já está finalizada. Agora, fica faltando a gente fazer o nosso cordãozinho pra passar aqui pelo cós. Mas olha só como ficou. Para compor o nosso cordão, pessoal, eu fiz aqui um total de 300 correntinhas, olha só, que deu ele cerca de 1,5 metro de correntinhas. Daí, eu vou voltar trabalhando em pontos baixos, ó. Então, eu venho aqui na terceira correntinha, ó, e faço o meu primeiro ponto baixo. E aí, eu vou trabalhar todo o cordão fazendo um ponto baixo para cada uma das correntinhas de base. O nosso cordão, ele ficar mais encorpadinho, né? E se ajustar melhor a nossa peça. Então, vou fazer aqui todo o cordãozinho em pontos baixos e já volto com vocês. Terminada a nossa carreirinha de pontos baixos sobre o nosso cordão, chegou a parte mais legal, que a gente vai passar ele aqui, ó, no nosso cós. Então, como que a gente começa? É bem tranquilo, a gente vai selecionar aqui um buraquinho que ele fica aqui bem no centro, tá? Daí, a gente vai começar a passar por ele, ó. Aí, eu venho lá no outro, passo de dentro pra fora, no próximo eu passo de fora pra dentro. E vou puxando, ó. Aí, assim, a gente vai passando por todo o nosso cós. Quando eu chegar aqui do outro lado, eu retorno pra gente finalizar. Prontinho, pessoal, terminei de passar aqui, ó, o cordãozinho. E deu certo pra ficar com ele aqui, ó, os dois, primeiro e o último, no primeiro buraquinho. Mas pode acontecer de você começar em um buraquinho e terminar aqui, ó, no outro, né, com o fio pra fora. Também dá certo, tá? Ou assim, ó, os dois no mesmo buraquinho, ou, dependendo da quantidade de buraquinhos que você tiver, pode dar certo de ficar assim, ó.
começando em um e terminando no outro. Daí você faz a amarração também normalmente, tá bom? Então, agora, pessoal, terminada essa parte, a gente vai passar para a última etapa da nossa peça, que são os relevinhos, que a gente vai trabalhar aqui, ó, por toda a base do nosso trabalho, tá bom? Mas antes, só um detalhe, se você quiser colocar aqui, ó, uma ponteirinha, fica bem bonito, tá? Aquelas ponteirinhas que a gente passa aqui por dentro, né, e dá um nozinho na ponta, daí ela fica presinha aqui no final. Fica ótimo, tá bom?